Mas acho legal essas paradas que tu tá falando, porque eu sinto que o Brasil... Eu não vejo o Brasil dessa forma, assim. E é legal saber que ele existe, esse Brasil. Existe. Empreendedor, com tecnologia. Pô, a mina pegou, colocou um sensor na terra, fez um aplicativo. Sim, isso aí é coisa qual é lá nos Estados MIT. Unidos? Não, uns troços... Tem um bairro lá na Califórnia, qual que é o nome? Vale do Silício. Isso, essa porra. Então, e esse lance que ela meio que... Ela fez a faculdade e correu atrás da tecnologia para fazer algo que ela queria. Isso é uma mentalidade que falta no brasileiro, de uma forma geral, eu acho. E eu acho que foi um pouco por isso que eu quis levar as mulheres que mudam o mundo para lá, porque se a gente nem sabe que existe, nós não somos capazes de pensar. Com certeza. Então, acho que mostrando os bons exemplos, contando que, olha, isso existe, você fala, pô, mas se essa pessoa fez aí, eu posso criar alguma solução aqui. Pô, Inspira, aquela né? ideia maluca que eu tive, talvez não seja tão maluca assim. Pois é, Né? é que é a diferença entre a ideia e a execução. Aham. O dinheiro existe para quem consegue transformar uma ideia em um negócio. Se você tem uma ideia, você não tem nada. Tipo, você tem criatividade, tipo, parabéns. Mas você tem que ter mais do que uma ideia. Você tem que ter uma boa execução. Tipo, a Mariana é um trator. Fazendo uma analogia. Mariana é um trator de execução, sabe? Então, na hora que o cara do Venture Capital, que a gente chama de VC, vai olhar para um negócio, ele primeiro olha para a empreendedora ou para o empreendedor, porque é o dinheiro dele. Tipo, eu tô arriscando meu dinheiro, chama dinheiro de risco por causa disso. O cara tá colocando dinheiro no seu negócio porque ele poderia tá colocando no Tesouro Selic, por exemplo. Poderia Com estar renda garantida. poderia estar comprando ações da Petrobras ou do Magazine Luiza. Mas Bitcoin. não. Bitcoin. Tá valendo hoje em dia. Ele tá, enfim, tá Pode colocando lá botar no em qualquer mercado lugar cripto. que não seja um maluco. Pois é, só que ele está apostando na sua empresa porque ele acredita que a tua empresa vai ter um potencial de valorizar o capital dele muito mais do que colocando no mercado tradicional ou até mesmo no mercado como criptomoedas, entendeu? Entendi. Então, você precisa entender como o mercado pensa para conseguir atingi-lo. Porque se você ficar com esse ranço, mas o mercado, capitalismo... Cara, então não reclama da vida que você tem. Entenda o que o mercado precisa. E se você quer fazer parte dele, você não precisa se vender, você não precisa se sujar, você não precisa molhar a mão de ninguém. Isso aí existe? Claro que existe. Mas vai pesquisar para saber se é todo mundo assim. Ô, meu almoço chegou. Obrigada. Pô, não mandou limão? Você quer limão? Não, obrigada. Esse dinheiro aí, esse VC... Vai ser difícil de comer e falar, mas eu vou tentar, tá? Vamos ver se Mãe, você consegue. desculpa se por acaso minha boca ficar cheia eu falar. Tá. Esse VC é um dinheiro que existe em abundância no Brasil também? Pelo que ela falou, tem... eles têm tanto dinheiro e não tem onde colocar. Tipo, tem mais dinheiro do que tem lugar pra colocar o dinheiro. Interessante demais isso. Pensa, Igor. Pensa. Tá gostoso isso. Nossa, pensa. Quanto que vale o real hoje? O real vale 5 vezes menos que o dólar. Quase 6. Quase 6. Pensa você, um investidor americano ou que está muito capitalizado em dólar. Você não quer colocar seu dinheiro no Brasil? É, verdade. Faz todo sentido. É o melhor momento, inclusive. Não é? E esse não seria o melhor momento para alguém que tem uma baita ideia com uma boa execução e atrás dessa grana para falar, cara, eu tô baratinho, me compra. Ou bota aí uma grana na minha empresa. Então, enquanto tá todo mundo olhando, nossa, que bosta, o dólar tá alto, não vou poder ir para Miami. Gente, tem que pensar rica. Faça-me o favor, entendeu? Você tem que pensar, assim, pra onde o dinheiro quer ir. E o dinheiro quer ir pra mim, entendeu? É isso, tipo, pra onde o dinheiro vai? Pra mim, porque ele não tem outra saída. E é assim que o empreendedor precisa pensar. Eu sou o melhor lugar para esse dinheiro estar neste momento, porque eu tenho um bom negócio, tenho uma baita capacidade de crescimento, eu tenho um câmbio desvalorizado, o que é excelente para quem está trazendo dinheiro aqui. Eu só preciso rezar para que não façam mais merda, né, lá no governo, para assustar os investidores estrangeiros, que é por isso, inclusive, que a gente está com uma moeda tão desvalorizada, né? Os gringos acabaram indo embora, falaram, Deus que me livre de deixar meu dinheiro aqui. E aí o dólar foi ficando raro. Eu quero investir, mas não dá. Os caras são um bando de retardado. Fala, o que vai acontecer nesse país? Enfim, a gente espera que melhore um pouquinho. Mas é isso. E mesmo assim, com tudo isso que está acontecendo, a gente vê um monte de empresa sendo comprada, porque os fundos internacionais, pensa que eles são como se fossem times de futebol.
eles têm lá os olheiros deles olhando e rastreando o mundo inteiro. Tipo, radares, assim. Oportunidades, onde estão. Então, meio que dane-se em que país está. E quanto maior a capacidade de crescimento, melhor. E o Brasil é um bom lugar para investidores, tanto nacionais quanto estrangeiros, investirem, por causa do volume da nossa população. Quanto maior é a sua população, maior é a sua capacidade de escalar o negócio. De escalar o negócio. Como um podcast como esse, por exemplo. Cara, tem milhares, milhões de visualizações. Pode ser que na Argentina, ou pode ser que no Paraguai, por mais que vocês atingissem o mesmo percentual comparativo da população, vocês não atingiriam tantas pessoas. Logo, o que vocês recebem de patrocínio não seria o que vocês recebem aqui. Então, quanto maior é a população de um país, maior é a capacidade daquele negócio escalar e mais dinheiro você vai receber. Entendi. Faz sentido pra caralho. Esses investidores aí, eles geralmente são, por exemplo, pessoas comuns que ficaram... Não, o que eu quero dizer com isso? Os investidores? Não. Porque assim, esses investidores aí, por exemplo, a gente tá falando de pessoa física. Não necessariamente. Podem ser em grupos econômicos. Depende do volume de capital que você está falando. Tem investidores anjo, por exemplo. Os investidores anjo são aqueles que geralmente entram no começo do negócio. E quando a gente vai para essa história de VC, de Venture Capital, a gente chama de rodadas. Talvez vocês já tenham escutado falar, o Nubank está na rodada de Series A, Series C, Series D. A gente conversou com um cara que ele explicou um pouquinho desse negócio. Cada um é um tipo de valor, Exatamente. Vai aumentando. E é isso, quanto mais o seu negócio cresce, você mostra para o mundo que, olha, eu tenho capacidade de receber mais dinheiro. E cada vez que o cara vai lá e coloca mais dinheiro, e o cara, já daqui a pouquinho eu vou explicar quem é o cara, tá? Cada vez que vem um fundo, por exemplo, colocar mais dinheiro, ele também está acreditando que com aquela grana que ele está colocando, o negócio vai escalar. E não é que ele aposta. Quando uma empresa, vamos colocar o Nubank, por exemplo, que já está, né, no ápice do negócio, ele vai lá e se abre para receber mais capital, ele tem um plano de negócios extremamente detalhado, com uma previsibilidade do que vai acontecer nos próximos anos, nos próximos meses. Então, ele chega para um investidor, por exemplo, lá no comecinho. Vou contar o que está acontecendo comigo. Nesse momento, eu estou entrando como investidora numa empresa, startup, que está bem no comecinho. Então, eles mostraram para mim como que, com aquela grana, eles imaginam crescer nos próximos 3 anos. Eles têm detalhadamente o que vai acontecer em cada etapa. E é claro que ao longo do caminho algumas coisas podem mudar, mas é como se fosse uma hipótese. Se tudo que eles colocaram ali acontecer, então a capacidade daquele negócio de escalar daqui a 3 anos é gigantesca. Então, isso me mostra que faz sentido eu colocar o meu capital ali dentro daquela empresa. Eu falo, beleza, vamos apostar. Só que eu estou no comecinho, estou entrando bem, né, no comecinho da empresa. Quando a gente for fazer a próxima rodada, se tudo der certo, a grana que vão colocar vai ser muito maior. E aí, quando você vai para rodadas mais altas, a gente já está falando de fundos de investimentos. Então, por exemplo, tem o SoftBank, que é um dos mais conhecidos. São fundos bilionários, trilionários, muitas vezes, que estão lá com muito dinheiro e são empresas que se conectam para formar um fundo. Tem alguns fundos que olham para setores específicos. O SoftBank, por exemplo, investe muito em empresas de tecnologia ligadas a mercado bancário, financeiro, edtechs, Esse entretenimento. SoftBank é um negócio chinês, não é? SoftBank, se eu não me engano, é chinês ou japonês. Eu conheci o CEO deles. Eu lembro de ter visto uma reportagem do CEO deles, que era um cara famosão lá. Isso. E era a primeira vez que iam dar tanta grana pra um cara, alguma Exatamente. coisa assim. Eu participei 2 anos atrás de um evento bem bacana chamado Brasil at Silicon Valley, que foi lá no Vale do Silício. E ele estava lá. E foi legal porque ele estava contando o que ele enxerga nas empresas. Esse cara não era o CEO, ele é como se fosse esse olheiro. Ele está para o mercado de empresas como o olheiro... Tem outro nome? É olheiro mesmo. É olheiro. Tá para o futebol. E ele está falando, olha, nós estamos agora disponibilizando 5 bilhões de reais para a América Latina.
na época. Então é isso, tipo, se você tá atento a tudo isso, pô, o SoftBank tá com Tem 5 bilhões de dinheiro aí que podia ser meu. para 2020. Só 2020? Só 2020. Então eles já gastaram essa grana aqui no Provavelmente Brasil? sim, provavelmente sim. Só que a América Latina é grande, né? Ah, é a gente verdade. não tá jogando sozinho. Você tem México, você tem outros países. verdade. Mas o que você, como empreendedor ou empreendedora brasileira, vai fazer pra, pô, pelo menos uns 10 milha aí eu consigo. Mas é também entender, se você é muito pequenininha, um banco desse não tem interesse. Ele tá colocando muita grana porque ele quer muito retorno. Nesse caso, pode fazer sentido mais um investimento anjo. E eles